Viver por décadas já é uma experiência cheia de altos e baixos. Agora imagine atravessar quase um milênio vendo gerações inteiras nascerem e partirem. Matusalém, um nome que se tornou sinônimo de longevidade, não apenas sobreviveu ao tempo, mas testemunhou a decadência moral da humanidade. Ele viu o mundo se transformar e carregar sobre si o peso da história. Mas será que sua longa vida foi apenas uma curiosidade ou havia um propósito maior por trás disso? Poucos personagens bíblicos despertam tanta curiosidade quanto Matusalém. Como pode um homem viver tanto tempo? Qual era seu papel na grande narrativa da humanidade? O que Deus queria mostrar ao permitir que ele permanecesse na Terra enquanto tudo ao redor se degradava? O simples fato de sua vida ter durado tanto tempo já carrega um simbolismo profundo. Mas, para entender a magnitude desse personagem, é preciso voltar às suas origens. Ele não foi um homem qualquer. Sua história está diretamente ligada a grandes nomes da fé como Enoque e Noé, dois gigantes espirituais que marcaram eras. Enoque, seu pai, andava com Deus de uma forma tão única que simplesmente desapareceu da terra. Noé, seu neto, foi o responsável por construir a arca e salvar a humanidade do dilúvio. Portanto, Matusalém não pode ser visto apenas como um homem de idade avançada, mas como uma ponte entre duas grandes fases da história da humanidade. Sua existência preparou o caminho para o maior juízo divino registrado na Bíblia. Mas como tudo isso se desenrolou? Matusalém, o homem mais longevo. Matusalém viveu 969 anos, um tempo tão absurdo para os padrões humanos que parece uma lenda. A Bíblia não apenas menciona a sua idade com precisão, mas o coloca dentro de uma linhagem crucial para a humanidade. Não foi à toa que Deus permitiu que ele permanecesse na Terra por tanto tempo. Sua vida estava entrelaçada com eventos que mudariam o curso da história. Ele viu o mundo mudar radicalmente ao longo dos séculos. Se hoje, em poucos anos, assistimos a revoluções tecnológicas e mudanças culturais intensas, imagine o que Matusalém presenciou em quase um milênio. Ele viu povos se levantarem e caírem, testemunhou a corrupção crescer e a bondade se tornar rara. Cada ano de sua existência era um novo capítulo de uma longa jornada. Mas longevidade não significa apenas tempo, significa responsabilidade. Viver muito tempo implica carregar mais conhecimento, mais experiências e também mais perdas. Ele viu amigos e familiares partirem enquanto continuava sua caminhada. Sua fidelidade a Deus era um pilar em meio ao caos crescente da humanidade. Ele era um dos últimos guardiões da retidão. No entanto, Matusalém não veio do nada. Sua força espiritual tinha raízes profundas. Para entender como ele se tornou essa figura tão importante, é preciso olhar para sua criação e para o homem que o moldou. A influência de Enoque, seu pai. Enoque foi um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia. Diferente de todos os outros, ele simplesmente desapareceu da terra porque Deus o tomou para si. Isso significa que Matusalém cresceu sob a orientação de um homem que literalmente andava com Deus de forma tão íntima que não experimentou a morte. Imagine o peso dessa criação. Desde cedo, Enoque ensinou ao filho os caminhos da justiça. Em um mundo onde a maldade se espalhava rapidamente, ele era um farol de luz, uma voz que não se calava diante da corrupção. Matusalém cresceu ouvindo histórias sobre a criação, o jardim do Éden e as promessas de Deus. Essas lições não eram apenas teoria, eram direções para um propósito maior. Enoque sabia que tempos sombrios estavam chegando. Ele via o comportamento dos homens e entendia que um juízo viria. Talvez tenha sido por isso que Deus o levou antes que testemunhasse o pior. Mas antes de partir, ele deixou seu legado em Matusalém. Ele plantou nele a responsabilidade de continuar sua missão, de preservar a fé e manter vivo o caminho dos justos. O que Matusalém ainda não sabia é que essa missão o colocaria no centro dos acontecimentos mais dramáticos da história. Ele teria que carregar um fardo pesado, pois o mundo estava mudando, e não para melhor. Matusalém como guardião da tradição. Com a partida de Enoque, Matusalém se tornou o principal guardião da tradição. Seu pai havia deixado claro que manter a comunhão com Deus seria o único caminho para não se perder no caos crescente da humanidade. E assim, Matusalém dedicou sua vida a preservar esses ensinamentos.
Enquanto muitos ao seu redor se entregavam à corrupção e à violência, ele se manteve firme. Era como se carregasse um pedaço de um tempo perdido, uma época em que os homens ainda andavam com Deus sem se desviar. Mas manter essa fidelidade não era fácil. Ele era visto como um homem de outro tempo, alguém que insistia em valores que o mundo estava deixando para trás. A tradição não era apenas uma série de rituais, mas uma forma de vida. Matusalém ensinava aos poucos que ainda queriam ouvir sobre a bondade de Deus, sobre a importância da justiça e da fidelidade. No entanto, ele percebia que a resistência ao bem estava cada vez maior. O mundo estava se tornando irreconhecível. Aqueles que ainda tentavam viver corretamente eram ridicularizados e perseguidos. Mas Matusalém sabia que a verdade nunca morre, e que a esperança, por menor que fosse, sempre encontraria um jeito de continuar. Ele não sabia ainda, mas seu próprio filho daria continuidade a essa missão. O nascimento de Lameque e a continuidade da missão. Quando Lameque nasceu, Matusalém sentiu um peso diferente sobre seus ombros. Ele sabia que não bastava apenas preservar a fé que seu pai lhe ensinara, precisava transmiti-la à próxima geração. Era uma missão silenciosa, mas essencial. O mundo ao redor estava se tornando cada vez mais hostil para aqueles que buscavam Deus, e Lameque teria que crescer forte para enfrentar essa realidade. Dia após dia, Matusalém ensinava a Lameque sobre a justiça divina e a importância da retidão. Ele contava sobre Enoque e sua comunhão com Deus, mostrando que havia um caminho melhor, mesmo quando tudo ao redor parecia escuro. Não era fácil criar um filho em tempos tão turbulentos, mas ele sabia que não podia falhar. Lameque precisava estar preparado para um mundo que testaria sua fé a cada instante. Olhando nos olhos do filho, Matusalém via a mesma necessidade de respostas que ele mesmo teve quando jovem. Como manter a fé quando o mal parecia crescer sem limites? Como ser justo quando todos ao redor zombavam dos que se mantinham fiéis? Ele não tinha todas as respostas, mas sabia que se Lameque confiasse em Deus, encontraria o caminho. E essa confiança logo seria colocada à prova. A corrupção da humanidade não dava sinais de parar, e Matusalém sentia que algo maior estava por vir. Mas em meio a tudo isso, nasceu um menino que mudaria o destino da humanidade para sempre. O nascimento de Noé e sua importância profética. Desde o primeiro momento, Matusalém e Lameque perceberam que Noé era diferente. Algo nele chamava atenção, uma pureza que lembrava os tempos antigos. Seus olhos carregavam um brilho de sabedoria incomum para uma criança, como se ele já compreendesse que sua vida teria um significado maior do que a maioria poderia imaginar. À medida que crescia, Noé demonstrava um caráter firme, diferente da geração corrompida em que vivia. Ele parecia alheio às perversões e violências que dominavam o mundo. Matusalém observava com um misto de esperança e preocupação. Esperança porque via que a linhagem dos justos ainda estava viva. Preocupação porque sabia que um dia Noé teria que enfrentar desafios que nem ele mesmo havia enfrentado. Matusalém e Lameque se dedicaram a ensinar Noé sobre os caminhos de Deus. Contavam-lhe sobre Enoque e sobre como ele fora levado por Deus antes que a corrupção da humanidade atingisse seu ápice. Ensinavam-lhe sobre a promessa divina, sobre como a fé dos justos sempre era recompensada. Noé ouvia tudo atentamente, como se soubesse que cada lição seria essencial para o que estava por vir. O que Matusalém não imaginava era que Noé não apenas herdaria a fé da família, mas que seria o protagonista do maior evento da história até aquele momento. E os sinais disso já começavam a aparecer. O mundo se afunda na maldade. A cada ano que passava, Matusalém via a humanidade se afundar ainda mais. A maldade, antes velada, agora se espalhava abertamente. Violência, depravação, ganância. Os homens já não tinham temor a Deus e viviam apenas para seus próprios desejos. O mundo, antes belo e ordenado, estava se tornando um lugar de caos absoluto. Ele lembrava-se de seu pai, Enoque, e de suas advertências. Sabia que isso não duraria para sempre. Deus é misericordioso, mas também é justo. A história sempre mostrou que quando a humanidade se afasta completamente da verdade, um juízo vem para restaurar a ordem. Mas a maioria das pessoas não queria ouvir sobre isso. Para elas, Deus era uma ideia distante, algo irrelevante diante de seus prazeres imediatos.
Os justos se tornavam raridade, e Matusalém sentia o peso disso. Ele sabia que o caminho da retidão era cada vez mais solitário. Quem tentava alertar sobre as consequências do pecado era ridicularizado. Quem falava da justiça divina era visto como ultrapassado. Mas ele não cedia. Não importa quantos escolhessem o erro, ele continuaria firme na fé que Enoque lhe ensinou. No entanto, a maldade humana não era apenas um problema moral. Ela estava prestes a desencadear algo muito maior. Matusalém sentia no ar que um julgamento estava se aproximando. Ele não sabia exatamente como ou quando, mas os sinais eram claros. Os sinais do dilúvio se tornam evidentes. Algo estava diferente. O mundo já não parecia o mesmo. A natureza dava sinais de que algo grandioso estava prestes a acontecer. O vento soprava mais forte, as tempestades eram mais violentas, e um silêncio estranho pairava sobre a terra. Era como se tudo estivesse aguardando um desfecho inevitável. Os anciãos falavam de presságios, de um juízo que estava para vir. Os poucos que ainda temiam a Deus murmuravam entre si, percebendo que o tempo da paciência divina estava chegando ao fim. Matusalém, com quase 1 milênio de vida, sentia no fundo da alma que estava testemunhando o prelúdio de algo jamais visto. Noé, já adulto, também percebia os sinais. Ele cresceu ouvindo sobre a justiça divina e agora, mais do que nunca, via que tudo aquilo fazia sentido. Ele não sabia exatamente o que aconteceria, mas sentia que Deus estava prestes a agir. Enquanto a maioria ignorava os sinais, ele começou a se preparar em silêncio. E então, Matusalém teve a certeza, seu tempo estava acabando. Ele viveu quase 1000 anos e agora sentia que estava prestes a partir. Mas não sem antes ver o cumprimento do plano divino. A morte de Matusalém. Matusalém sabia que sua jornada estava chegando ao fim. Com 969 anos, seu corpo já não tinha a mesma força, mas sua mente estava mais lúcida do que nunca. Ele observava o mundo e via que tudo apontava para um grande evento. Sua morte não seria um acontecimento qualquer, seria um marco. Noé olhava para o avô com admiração e respeito. Ele sabia que aquele homem carregava a sabedoria de séculos e que sua partida significava o fim de uma era. No entanto, havia algo maior acontecendo. Matusalém partiu no mesmo ano em que o dilúvio começou. Um aviso silencioso para aqueles que ainda tinham olhos para ver. A morte do homem mais longevo da Bíblia selou o destino da humanidade. Sua vida foi um testemunho de paciência, fé e perseverança. Mas agora, a responsabilidade estava completamente sobre Noé. Ele era o único que poderia dar continuidade à missão dos justos. E então, aconteceu. O juízo de Deus veio sobre a terra. Noé já sabia o que precisava fazer. Agora, era sua vez de carregar o legado de Matusalém. Noé recebe a missão de construir a arca. Após a morte de Matusalém, a terra parecia mais sombria do que nunca. O caos, a violência e a corrupção atingiam seu ápice. Mas enquanto a maioria se entregava à maldade, Noé recebeu uma missão que mudaria para sempre o destino da humanidade: construir uma arca. Deus o instruiu diretamente, deixando claro que o juízo estava a caminho e que apenas aqueles que se mantivessem fiéis seriam poupados. Imagine a cena: Noé, um homem íntegro em um mundo corrompido, martelando madeira dia após dia enquanto todos ao seu redor zombavam dele. Para os ímpios, aquilo parecia uma loucura. Afinal, nunca haviam visto algo como o dilúvio. Por que um homem gastaria tanto tempo e esforço construindo um barco gigantesco no meio da terra seca, pensavam. Mas Noé não se deixou abalar. Ele sabia que a voz que o guiava não era humana. Cada golpe do martelo ecoava como um aviso. Noé trabalhava incansavelmente, instruído pela promessa de Deus. Enquanto a multidão ria, ele continuava a construir. Ele não precisava que acreditassem nele, apenas precisava obedecer. O tempo estava correndo, e os sinais se tornavam cada vez mais evidentes. Então, algo inesperado começou a acontecer. Animais começaram a chegar, aos pares, vindos de todas as direções. Isso fez com que até os mais céticos parassem para refletir. No entanto, a maioria ainda não levava a sério. O coração endurecido do homem sempre ignora os sinais até que seja tarde demais.
Mas a arca estava quase pronta, e o destino da humanidade estava selado. O legado de Matusalém e a fidelidade a Deus. Noé era agora a última esperança da linhagem dos justos. Tudo que Enoque ensinou a Matusalém, e que Matusalém ensinou a Lameque, estava agora sobre os ombros de Noé. Ele era o herdeiro de uma fé que não podia morrer, um testemunho vivo da paciência de Deus. Mas seria suficiente? A vida de Matusalém provava uma verdade inegável: Deus cumpre suas promessas no tempo certo. Por quase um milênio, ele testemunhou a paciência divina, mas agora era o momento do juízo. Sua longevidade não foi por acaso, foi um alerta, um chamado para que os homens se arrependessem. Mas poucos ouviram. E, agora, o dilúvio estava prestes a começar. Dentro da arca, Noé refletia sobre tudo o que havia aprendido com seu avô. Ele sabia que a vida não se resumia apenas a existir, mas a cumprir um propósito. Matusalém viveu tanto tempo para que a linhagem dos justos se fortalecesse, e Noé entendeu que a continuidade desse legado dependia dele. E assim, enquanto as primeiras gotas de chuva caíam, Noé olhava para a tempestade que se aproximava com um misto de temor e convicção. A fidelidade a Deus sempre exigiu coragem, e agora, mais do que nunca, ele precisava se manter firme. Afinal, o destino da humanidade estava em suas mãos. O propósito eterno da vida de Matusalém. A história de Matusalém não é apenas sobre longevidade, mas sobre propósito. Sua vida inteira foi um símbolo da paciência divina, um lembrete de que Deus sempre dá tempo suficiente para o arrependimento antes de agir com justiça. No entanto, o mundo ignorou esse tempo, e o dilúvio foi a consequência inevitável. Matusalém viveu quase 1000 anos, mas sua maior herança não foi a idade. Foi o impacto que deixou. Sua fé atravessou gerações, moldou homens justos e pavimentou o caminho para Noé. Ele nos ensina que cada escolha, cada ato de fidelidade, pode ecoar através do tempo, muito além de nossa própria existência. Hoje, o mundo continua repetindo os mesmos erros do passado. As pessoas se afastam de Deus, ignoram os sinais e riem da verdade, como fizeram nos dias de Noé. Mas a história de Matusalém nos mostra que Deus sempre cumpre suas promessas. E aqueles que permanecem fiéis nunca são esquecidos. Se essa história impactou você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com mais pessoas. Que a vida de Matusalém continue ecoando, inspirando-nos a viver com propósito, fé e confiança no cumprimento das promessas divinas.